E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal. E no vídeo a gente vai saber um pouquinho sobre a polêmica que rolou por trás de uma liga de League of Legends lá na Rússia, onde teve uma partida disputada entre a Vivid Esports, que é um time feminino, e também a Rox, tá certo, pessoal? Então, antes de mais nada, pessoal, já vai deixando o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E se você não for por aqui, clique em inscrever-se para ficar sempre atualizado, tá certo? Então, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos aqui para a notícia de hoje, né, do que está borbulhando aí na internet em relação a esse torneio na Rússia de League of Legends, tá certo? Bom, o que acontece? Teve uma partida entre a Rox e a Vivid Esports, nome difícil, mas a gente vai pegar o jeito da coisa, tá? O que acontece? Todo jogo ranqueado, né, toda partida ranqueada e toda partida que é de campeonato, tem aquela parte dos bans, picks e bans. E aqui em League of Legends, pelo que eu verifiquei, são 5 banimentos, tá, para cada lado. O time da Rox baniu nada mais nada menos que 5 suportes. Isso mesmo, eles gastaram os bans deles em 5 suportes, com uma total referência de que as mulheres só sabem jogar de suporte, o que é um equívoco tremendo, tá certo? Isso gerou uma massa de críticas para cima dos caras, e não é para menos. Para mim também realmente foi algo desrespeitador com as meninas. No primeiro momento assim eu fiquei impressionado assim, cara, como assim? Eu fiquei meio que sem palavras. Mas realmente eles tiveram uma atitude bem machista do ponto de vista geral, né? Então isso foi uma coisa que, cara, borbulhou totalmente aí no mundo do esportes em geral. Vou ler um pouquinho da matéria para vocês da ESPN para a gente comentar um pouquinho a respeito, tá? Me perdoe as cachorradas ali, mas enfim, vamos que vamos. Bom, eu estou aqui com o link da ESPN, né? Vou ler um pouquinho da matéria para vocês e a gente vai complementando o nosso ponto de vista, tá? Ou o meu ponto de vista, e depois vocês vão estar discutindo logo em seguida. Bom, a primeira equipe feminina em uma liga oficial da Riot Games, a Vivid Esports, fez sua estreia neste sábado, né, dia 16, estou gravando esse vídeo no dia 19, em que sofreu desrespeito por parte de seus adversários. A equipe inimiga Rox efetuou o banimento de 5 campeões suportes contra as jogadoras, reforçando o meme machista de que a comunidade de League of Legends... reforçando o meme machista da comunidade de League of Legends de que mulheres devem e sabem jogar apenas nesta posição. Na terceira partida da estreia do primeiro split da LCL, Liga da Comunidade dos Estados Independentes, com a maioria de jogadores russos, a Rox baniu os campeões Nami, Janna, Lulu, Braum e Thresh contra a Vivix. A partida seguiu normalmente e a Vivix não conseguiu levar a vitória. A Vivix foi pioneira em trazer mulheres para o palco competitivo de League of Legends ao anunciar sua escalação exclusivamente feminina para a temporada 2019. Relativamente nova no cenário, a organização estreou na Liga Russa em 2016, não obtendo nenhum título desde então. A Rox está no cenário russo desde 2014 e, apesar de ter chegado a algumas finais no campeonato, nunca foi campeã da LCL. A comunidade do jogo mostrou comoção ao caso, e diversas figuras públicas se pronunciaram sobre o ocorrido. A masculinidade é algo tão frágil que 5 meninas competindo assusta. Assusta tanto que os garotos se veem na necessidade de diminuir, disse o analista Gustavo Melão13 no Twitter. Abre aspas novamente, última coisa que a gente precisa de mais atitudes preconceituosas e machistas nos eSports. Pros serve de exemplo para muitos que querem ingressar nesse meio, e o time de uma liga profissional banir 5 suportes só porque estão contra o time feminino é ridículo. Não precisa disso, fecha aspas. Opinou o apresentador Gustavo Dócil também na rede social. E aqui diz o final, né, que a reportagem da ESPN Esportes Brasil entrou em contato com a Riot Games, mas até o momento da publicação não houve pronunciamento da empresa sobre o ocorrido. Ou seja, eu falei para vocês que passaram-se 3 dias, eu não sei hoje como é que está a situação. Mas galera, na minha opinião realmente também foi um desrespeito com as meninas, tá? Tenho algo para contar para vocês, né? Eu venho do cenário de Paladins, eu jogo bastante Paladins, eu gosto muito desse jogo, apesar de que ultimamente tenho dado uma atenção maior ao Apex, né? Que tá na hype no momento, tô gostando pra caramba. Mas enfim, eu basicamente acompanho o cenário de Paladins, acho que 2, 3 anos, que é desde quando começou realmente a ter o competitivo aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. E tinha uma menina chamada Rukia, acho que muitos que vão assistir o vídeo aqui vão lembrar muito dela, que era uma excelente jogadora de Paladins, que hoje, infelizmente ou felizmente, migrou pro LoL, tá? Mas eu falo infelizmente porque foi uma perda pro cenário, porque é uma menina que jogava muito e batia de frente com muito cara aí que se achava o prozão no game, tá? Pra quem realmente conheceu, pra quem realmente viu ela jogando, sabe muito bem do que eu tô falando. É uma play que eu jogava demais, era dama de barra flanco, e cara, se eu tirasse X1 com ela, sem sombra de dúvidas, eu iria perder totalmente a partida. Então, assim, galera, no meu ponto de vista, realmente há um maior
há um maior percentual de jogadores jogando em suporte, mas isso não quer dizer que elas não saibam jogar de dano ou o que seja. Eu acho que isso realmente é uma falta de respeito. Acho que isso realmente esse machismo está enraizado aí na galera dos games, e isso é um lado muito negativo, né? Quem é profissional, quem vive disso, tem que saber que é exemplo para muitos jovens que estão ingressando no cenário, como foi falado aqui na reportagem. Então, muitas atitudes que certos players tomam de maneira negativa acabam influenciando na comunidade em geral, tá? A gente sabe que tem pessoas que têm cabeça fraca, não tem um pensamento ainda formado, então é muito importante, antes de você dar algum ponto de vista, antes de você fazer algum tipo de piadinha, ou o que quer que seja, você começar a pensar, medir suas palavras, tá certo, pessoal? Ultimamente, eu tenho pensado muito bem 2 vezes antes de fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de zoação, porque pessoal, a gente vive em tempos complicados, não somente no Brasil e no mundo, quanto à questão da tal da democracia. A gente tem que saber muito bem a forma como a gente expor a nossa opinião para não ferir o ego de ninguém, para não ferir a imagem de alguém, os sentimentos de alguém, que quer que seja. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e isso que aconteceu foi um exemplo bem negativo para o cenário de esportes em geral. Então eu espero que os caras se retratem, peçam desculpas. Eu não sei se eles fizeram algum tipo de pronunciamento depois do ocorrido, mas a gente precisa parar para pensar em relação a tudo isso, tá? Você ter essa toxicidade no jogo lá, numa ranqueada, é uma coisa. Agora, quando você migra isso para um competitivo presencial e etc., aí a coisa fica mais grave. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Eu acho muito, muito bacana realmente o cenário de esportes ser crescido de uma maneira estratosférica, tá? Onde até a mulherada tem realmente investido pesado o seu tempo, a sua dedicação no game para crescer. Então eu acho assim, o competitivo de forma geral tem para todos, pessoal, seja homem, seja mulher. O que a gente tem que saber é respeitar e saber que tem pessoas que jogam muito melhor que a gente, e não é a forma de lidar que vai fazer a gente crescer, não é essa forma de lidar que vai fazer a gente crescer no cenário. Então eu acho que todo mundo tem que pensar muito bem antes de fazer algum tipo de pronunciamento, algum tipo de brincadeira, e evitar esse tipo de coisas, porque, mais uma vez falando, quem está à frente no competitivo, as figuras que são conhecidas são exemplos para muitos jovens que estão começando no cenário e estão querendo ser um pro player. Então é muito importante pensar muito bem no que você vai falar, tá? A gente tem exemplos aí de vários esportes por aí que há provocações, mas eu falo assim, galera, quando há uma provocação de uma maneira mais sadia, é tolerável. Agora, quando há um desrespeito assim, sem qualquer tipo de sentido, aí a gente tem que começar a rever as coisas, tá certo? Mas essa é a minha humilde opinião. Eu queria saber a opinião de todos vocês no campo dos comentários, por isso aproveite e deixe seus comentários aí, porque é muito importante. E mais uma vez, deixe seu like, se inscreva, porque é sempre muito importante, vocês me ajudam demais, tá certo? Um forte abraço, até mais e valeu!